falta de concentração, cansaço mental, sensação de mente nublada. Todos nós temos esses sintomas em vários momentos no dia, ainda mais com tantos afazeres, com tantas coisas que nós fazemos hoje em dia. Eu vou falar nesse vídeo um pouco sobre como que funciona essa parte da atenção no nosso cérebro e dar para vocês um método muito simples, o método PAS, de melhora de foco. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra da Universidade de São Paulo, médico aqui do Centro Ibirapuera de Neurociência, fundador aqui do canal Saúde da Mente. Para começar, eu queria contar bem simplificadamente para vocês como que funciona esse sistema, de manter a nossa atenção e o nosso foco numa tarefa. Existem vários tipos de atenção. Tem a atenção concentrada, que a gente fica focado numa tarefa exclusivamente, tenta tirar os outros estímulos de perto. Tem a atenção sustentada, que a gente consegue manter a atenção no mesmo processo durante muito tempo. Tem a atenção dividida, a gente divide a nossa atenção entre vários estímulos. Atenção alternada, onde a gente alterna uma atenção muito focada e uma atenção no ambiente. Isso eu estou falando para dizer que essa parte da atenção ela é muito complexa e ela envolve várias estruturas cerebrais, desde muito primitivas até estruturas muito sofisticadas. Para a gente poder organizar todo esse processo de atenção, uma parte do cérebro é fundamental, que é o nosso córtex pré-frontal dorsolateral, que eu já falei em outros vídeos, seria a parte mais nobre do nosso cérebro. Uma coisa que é interessante para a gente saber é que essa parte do cérebro, para fazer processos mentais complexos, ela consome muita energia. A gente sabe, por exemplo, que o neurônio ele só se alimenta de uma substância, de glicose. Então, esta parte precisa de muita glicose para funcionar. Tem alguns estudos que mostram que quando a gente está fazendo uma tarefa muito complexa mentalmente, isso consome até 20% da glicose do organismo. Ou seja, 20% de toda a glicose, um quinto, está indo para esta área que mantém a nossa atenção e consegue manipular esse processo mental. Então, o que é interessante a gente saber assim, várias partes do cérebro regulam vários tipos de atenção, só que isso consome muita energia. E essa energia é feita de glicose. E uma outra informação que é importante a gente ter, que o nosso cérebro ele é formado 85% de água. Então, o cérebro é um órgão altamente hidratado e manter o nível de hidratação nos neurônios também é muito importante para que eles funcionem bem. Então, tendo essas duas informações, da glicose e do nível de hidratação e que isso consome muita energia, a gente consegue entender que o nosso cérebro precisa estar bem cuidado para que essa parte atencional esteja funcionando bem. E é por isso que eu sempre falo para os meus pacientes, tanto para aqueles que têm problemas de atenção como o TDAH, mas também para aqueles outros pacientes que de fato têm sintomas de desatenção devido à estafa do dia a dia, a uma sobrecarga de atividades. Eu sempre falo um método simples de lembrar que ajuda a gente a evitar esses momentos de falta de concentração, que eu chamo o método PAS, o método PAS. O que quer dizer então cada uma das letras desse método, do método PAS que eu vou contar para vocês? O primeiro P, a primeira letra é o P. O P tem a ver com proteína. Aí você vai falar para mim, poxa, mas você não acabou de falar que o neurônio se alimenta de glicose, aí você está falando agora de proteína? Comer um café da manhã rico em proteína e colocar um pouco de proteína em várias refeições do seu dia, por que isso é importante? Porque isso ajuda a manter os níveis de glicose no sangue mais estáveis. Se a gente come algo com muito açúcar, com muito carboidrato simples, o nível de glicose faz um pico
só que depois tem um pico de insulina e cai esse nível de glicose. E isso é sentido pelo nosso cérebro como esse sintoma de fadiga, de mente nublada, de cansaço mental. Isso piora muito a nossa concentração. Então, se a gente come muito carboidrato, vai acontecer de ter altos e baixos e o nosso cérebro vai sofrendo com essa oscilação do nível de glicose. Então, colocar uma proteína, né, em cada refeição ajuda a manter estável esse nível. E além disso, os nossos neurotransmissores, né, então as famosas, né, serotonina, dopamina e noradrenalina, elas são formadas a partir de aminoácidos, né, de partes de proteínas, né? Então a gente sabe que a serotonina ela vem do triptofano, que é um aminoácido. A noradrenalina e a dopamina vem da tirosina, que é um outro aminoácido que são obtidos através das proteínas. Então, colocar uma dieta com proteínas, isso ajuda na formação também da serotonina, dopamina e noradrenalina, que ajudam no funcionamento cerebral. Então, o primeiro passo é proteína, um pedaço em toda a refeição, principalmente no café da manhã, certo? Segundo, é o A. O que é o A? O A é água. Então, muitas vezes, a causa da falta de concentração em algum momento do dia é uma pequena desidratação. Antes, acreditava-se que quando a pessoa estava profundamente desidratada, de fato, prejudicava a capacidade dela de concentração, de resolver problemas. Mas muitos estudos, né, recentes, eles viram que pequenas quantidades de desidratação, ou seja, quando a pessoa está discretamente desidratada, isso já promove uma perda da capacidade de foco. Então a ideia é a gente não esperar sentir sede para tomar água. Por quê? Porque quando vem a sede, provavelmente o nível de desidratação já está relativamente alto. A ideia é, antes de sentir sede, a gente tomar regularmente água ao longo do dia. E se você está sentindo, né, em algum momento do seu dia que o seu foco, a sua concentração caiu, tenta ficar atento se você se hidratou bem e faça isso. Pegue um copo d'água, ingira o copo d'água, espere aí alguns minutos e você provavelmente vai perceber uma melhora nessa parte de atenção e de foco. Então, o segundo passo é água. A hidratação ela é muito importante, né? Mesmo quando a gente não sente sede, manter-se hidratado ajuda muito no funcionamento da nossa atenção e do foco. E o terceiro passo, né, que é o S, é o sono. Sono é a coisa que mais influencia na nossa capacidade de concentração. Já se comparou uma noite mal dormida, dormindo menos de 5 horas, com pessoas usando barbitúricos, que são remédios que prejudicam muito a concentração, pessoas usando álcool, que também prejudica a concentração, pessoas usando cannabis, que também prejudica a concentração. Todas essas atividades prejudicam muito a nossa capacidade atencional, mas a que mais prejudica de todas elas, comparativamente, é uma noite mal dormida. O sono ele é fundamental por vários aspectos para manter essa energia cerebral. Um deles é porque o sono, né, dormindo, o cérebro consegue eliminar uma série de toxinas que ele não consegue eliminar quando está acordado. Então o sono tem uma função de limpeza de toxinas do cérebro. Isso melhora o funcionamento, melhora a energia cerebral e melhora muito a capacidade de concentração. E o melhor sono é o sono noturno. Pelo menos, claro, cada um tem uma variação individual, mas em média, umas 7 horas de sono seria o ideal para que nós tenhamos um desempenho mental adequado no dia seguinte. Então, tem muitos pacientes meus que trabalham, por exemplo, no mercado financeiro, que tem que fazer muitas viagens, ficar, né, trocando muito de fuso horário, eles vão sentir, claro, né, uma alteração de concentração. Às vezes não vai ter muito o que fazer, a gente saber que naquele período de fuso horário vai ter uma alteração, não tem como. Mas, na medida do possível, regularizar o sono, assim que você chegar, né, de viagem ou chegar em outro país, regularizar o sono por alguns dias, isso vai ter um impacto muito importante na sua performance, ok? Bom, então espero que vocês tenham gostado. A gente tem muitas outras dicas, claro, para melhorar a nossa capacidade de concentração, de organização de pensamento, de execução. A gente vai conversar disso nos nossos próximos vídeos.
Se você gostou do conteúdo, não deixe aí de dar o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative aqui a notificação para você receber os nossos vídeos, aí ser alertado dos novos vídeos. Vou ficando por aqui, deixo um forte abraço para você e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.